Sabe quando você faz uma compra e a pessoa no caixa pergunta: dinheiro ou cartão? Pois hoje é cada vez mais comum ouvir a seguinte opção: gostaria de pagar com criptomoedas? Já é possível fazer praticamente qualquer operação bancária usando essas moedas virtuais e existe uma porção delas. Um imenso mercado que atrai investidores e gera muitas dúvidas. Será que é esse o futuro do dinheiro? Um olho na vaca, outro no celular. Aí você dá mais atenção para a vaca ou para o Bitcoin? Não posso desprezar a vaca, porque a vaca é importante também, mas o Bitcoin precisa de uma atenção. Hoje existe mais de 1000 moedas digitais já. A primeira foi o Bitcoin. É o dinheiro do futuro? Com certeza, o Bitcoin é o dinheiro do futuro. Não há regulamentação a respeito. É um tipo de aplicação financeira que pode variar muito, para cima ou para baixo. E dá para ficar rico comprando Bitcoin? Existem casos de pessoas que ficaram ricas, sim, usando Bitcoin. Você ficou rica de Bitcoin, Mas há também casos de pessoas que perderam muito dinheiro. Já ouviu falar em Bitcoin? Moeda virtual? Criptomoeda? Já faz um tempo que isso tudo é assunto, mas nesse ano Essas palavras estão sendo mais repetidas do que nunca. a nossa jornada para entender melhor como funcionam as criptomoedas começa nesse caixa eletrônico em Jersey City, no estado de Nova Jersey. Ele oferece vários tipos de moedas virtuais, incluindo a mais conhecida, que é o Bitcoin. Então eu vou comprar $100 em Bitcoin para mim e $100 para a repórter Ana Carolina Raimundi, que vai ser a minha companheira nessa busca lá no Brasil. Mas aí, alguém que está assistindo pode dizer assim: ah, isso é só lá fora, coisa de estrangeiro, das grandes cidades, dos grandes centros financeiros. Mas a nossa equipe veio até o interior do Rio Grande do Sul para provar que não é bem assim. No meio da estrada, a mais ou menos 2 horas de Porto Alegre, se você quiser parar e fazer umas compras nessa lojinha, os donos aceitam pagamento em moeda virtual. Então eu recebo em reais ou em Bitcoin. Para entender melhor essa história, a gente vai usar como exemplo o Bitcoin, que é apenas uma entre as várias moedas virtuais que existem. E o Bitcoin é dinheiro, como o real ou o dólar. A principal diferença é que não tem um banco central ou um governo ligados ao Bitcoin. E que é 100% virtual, ou seja, só tem um jeito de comprar, vender e transferir: pela internet. Você pode até comprar bens e pagar por serviços. Para fazer o pagamento, o cliente transfere os bitcoins para o estabelecimento usando o celular. O Rodrigo é dono do maior site de venda de bitcoins no Brasil. Esse site funciona como uma casa de câmbio. Através dele, você pode trocar bitcoins por reais ou vice-versa. Nas últimas 24 horas foram negociados 30 milhões de reais no site. Uma vez que você tem os bitcoins, pode enviar e receber esse dinheiro pela internet e para qualquer lugar do mundo. Isso acontece de pessoa para pessoa, sem passar por nenhum tipo de intermediário, como um banco, por exemplo. Usar bitcoins no Brasil é legal e deve ser declarado à Receita Federal. Mas é preciso ter cuidado. O valor dos bitcoins ainda é instável e varia muito. Hoje de manhã estava 30 mil, aí o preço caiu para 19 mil reais e agora está 29.200 reais. Hoje, até o início do programa, um Bitcoin estava valendo aproximadamente 29 mil reais. E quando as pessoas investem em Bitcoins, elas compram pedacinhos dessa moeda. O Rodrigo deixou um bom emprego num banco para abrir o negócio em 2013. Começou com 8 funcionários e agora já tem 100. Mais de 1 milhão de pessoas estão cadastradas no site dele para comprar e vender bitcoins. Usar o Bitcoin no dia a dia é muito parecido com mandar e receber uma mensagem no celular. A tecnologia que faz isso funcionar tem um nome complicado: blockchain, o que em português seria cadeia de blocos.
é uma grande teia de computadores espalhados pelo mundo que registram todas as transações, como se fosse um livro-caixa. Se uma pessoa manda uma moeda virtual para outra, isso fica registrado em vários computadores. E é justamente por isso que é praticamente impossível alterar ou fraudar essas informações, porque elas são armazenadas em muitos lugares ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo pode acessar esse livro e ver o que está acontecendo. Todas as grandes instituições financeiras já estão pensando em blockchain e como usar isso para deixar os seus processos mais eficientes. Blockchain é uma nova internet global onde tudo que é valioso, de dinheiro a votos, por exemplo, pode ser gerenciado e armazenado de uma maneira segura e privada. E a base é a confiança das pessoas umas nas outras e não em grandes instituições. As moedas reais, as aplicações tradicionais, elas apresentam alguma forma de garantia, alguma forma de registro por parte dos órgãos reguladores. Enquanto que no mercado virtual isso ainda é muito incerto e não sabido. As moedas virtuais ainda geram desconfiança, mas está cheio de gente que vive disso. Numa típica ladeira de São Francisco, na Califórnia, tem um castelo. Ou melhor, um criptocastelo. O nome foi escolhido pelo dono Jeremy, um pioneiro em criptomoedas. Ele e outros jovens apostam numa revolução. No futuro, boa parte do dinheiro do mundo vai ser descentralizado. Tudo, seja dinheiro, imóveis ou propriedade intelectual, vai ter um valor correspondente em criptomoedas. Eles fazem parte de uma nova geração que acredita nas criptomoedas porque perdeu a confiança no sistema financeiro tradicional. Sou filho da maior crise econômica da história. Confio muito mais na criptografia e na matemática que num bando de caras do Banco Central americano. No meio dessa galera está o brasileiro Gustavo. Ele investe em criptomoedas há 1 ano. Hoje, criptomoedas, especialmente Bitcoin, eu poderia definir ele como um ouro digital. As pessoas antigamente guardavam ouro como uma reserva de valor em casa e hoje em dia tu tem a oportunidade de guardar ouro digital. Mas de onde vem esse dinheiro virtual? Tá aí outra semelhança das criptomoedas com o ouro. Precisam ser garimpadas. Quem faz isso são os chamados mineradores, pessoas que investem em supercomputadores programados para confirmar as transações feitas com bitcoins. Quando alguém compra ou vende bitcoins, esses computadores ajudam na troca de informações entre os usuários. Como recompensa, os donos dos computadores ganham novos bitcoins e de pouco em pouco vão acumulando riqueza. Atravessamos as montanhas nevadas do estado de Washington para chegar na pequena Wenatchee, a 3 horas de Seattle. A cidade de 34 mil habitantes virou um polo de mineração de criptomoedas. Em 1 ano, 12 empresas de garimpo se mudaram para cá. Essa aqui é uma mina de criptomoedas. 700 computadores superpotentes trabalham 24 horas por dia para resolver equações matemáticas complicadíssimas. É assim que são geradas novas moedas virtuais. Durante esse processo, essas máquinas geram muito calor e muito barulho, como a gente pode bem perceber. Mas apesar dessa modernidade toda, várias fraudes e casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas já foram notícia pelo mundo. Como em quase qualquer negócio envolvendo dinheiro, tem gente usando essa tecnologia para aplicar golpes e cometer crimes. Agora você pode ter uma combinação, não é mesmo, de atividades consideradas ilícitas com uma moeda que ainda não é claramente regulada. Então isso, em tese, facilitaria esse caminho. E tem mesmo que ter cuidado com o Bitcoin e outras moedas virtuais. Então, atenção às dicas. Se for comprar em algum site, verifique se é um site confiável. Só aceite pagamentos em moeda virtual se você entender bem como funciona o sistema. E o mais importante, moedas virtuais flutuam muito, ou seja, é fácil perder dinheiro. Não tem um 0800 para ligar quando alguém rouba os seus bitcoins. Não importa se são $20 ou 20 milhões. Em nota, o Banco Central do Brasil afirmou que a compra e a guarda das moedas virtuais estão sujeitas a riscos imponderáveis
incluindo, nesse caso, a possibilidade de perda de todo o capital investido. Disse também que não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais. No Brasil, ainda é raro, mas já é possível pagar serviços usando bitcoins. Lembra do Márcio? Ele tem uma serralheria e a serra foi comprada com o dinheiro que ele investiu em bitcoins. Há uns 4 anos atrás adquiri meus primeiros bitcoins. É um custo irrisório. Em um ano e pouco, deixando lá e tentando acompanhar, já vi que tinha triplicado. Quanto custou essa serra? Essa serra custou 250 mil reais. E com aqueles poucos bitcoins eu consegui adquirir. E esse serviço que eu presto, você me paga em bitcoin. É por aí. Aí surgiu a minha esposa, que tem uma pequena loja de lareiras, né? E aí eu disse, mas por que não vender a mercadoria também? 3 anos aceitando Bitcoin e, por enquanto, poucas vendas. Veio uma médica, né? Atendi uma médica aqui, que ela comprou esta lareira aqui. Não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, Não, tinha dinheiro ela vivo. tinha o Bitcoin no celular dela. E aí ela transfere, né, esse valor do Bitcoin e no momento que é feito o crédito, nós liberamos a mercadoria. Os nossos $100 em Bitcoin que a Sandra comprou no início da reportagem, hoje, quase 2 meses depois, estão valendo $72. Podemos pegar todo esse dinheiro de volta. Quer dizer, quase todo, porque um pouquinho a gente acabou gastando. Eu quero saber o que eu posso comprar com esse valor. Foi? Ó, já saiu daqui, eu já tô com 0 bitcoins. Eu estou recebendo. Bah, minha primeira compra com bitcoin na vida. Muito fácil. Muito obrigada. O Bitcoin, ele pretende fazer com a cédula e com o banco, por exemplo, o que o e-mail fez com as cartas e com a comunicação entre as pessoas.